Saudações a todos, eu sou Bruna Paixão, estamos reunidos mais uma vez para um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba, que nos proporciona esse espaço, né, para estarmos aqui e vocês aí nos acompanhando. Então sejam todos muito bem-vindos. Tá? Já vou começar chamando meu colega Boanerges. Bem-vindo, Boanerges. Oi, Bruna. Obrigado. Mais uma vez, olha nós aqui, né? Sim. Reunidos aqui no nosso estudo e na expectativa que do outro lado tenha outros filhos de Deus junto com a gente nesse estudo. É isso aí. E bem-vinda novamente, Carolina. Que bom tê-la de volta. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos aqui reunidos para a gente poder discutir um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Olá. Que vamos saudade, lá. Hein? Saudade, mas não de coração. De ver mesmo, de ouvir a voz, de conversar. Mas com certeza você estava presente, porque o Boanerges algumas vezes me chamou de Carol, viu? É o coração, né, Boanerges? Então vamos lá. Carol, você faz a prece para a gente hoje? É muito bom. Pega de surpresa. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo o momento, a oportunidade de estarmos reunidos e falando sobre um caminho tão importante, sobre aprendizagens tão fundamentais em nossas vidas, e que possamos estar na casa de cada um, levando um pouquinho de paz, de amor, de esperança, para que com as palavras de hoje possamos ser úteis, possamos compartilhar e que cada um que está conosco possa sentir um pouquinho desse amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, fazendo o nosso resumo do último encontro. A gente falou sobre as percepções, sensações dos espíritos. Nós entendemos que eles não veem, enxergam ou escutam por meio de órgãos como nós, tá? Então a sensação é como se ela fosse descentralizada, tá? No corpo todo, no corpo espiritual, tá? E também nós falamos sobre o repouso. Na verdade, os espíritos não sentem fadiga, cansaço, né? E eles repousam de uma forma diferente, porque como a ação deles é intelectual ou moral, tá? O repouso assim vai ser também. É como momentos em que o pensamento deixa de ser ativo, tá? Mas também nós reforçamos que essa questão das sensações, tá? Que podem inclusive levar ao sofrimento do espírito, tá? Elas estão diretamente relacionadas ao nível evolutivo dele, dentro daquela escala espírita. Então, quanto mais evoluído, menos essas sensações interferem de modo a levar ao sofrimento de alguma forma. E ainda estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é um livro, vamos colocar assim, grande e que traz muitos assuntos específicos, e tem uma dica de leitura quanto ao tema do último encontro, que é uma questão, que é a 257 do Livro dos Espíritos, em que Kardec traz um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Então fica a dica da leitura dessa questão, tá? Que é um pouco longa e resume os nossos últimos 2 encontros. E hoje, então, a gente vai entrar num novo tema. Dentro ainda do capítulo sobre a vida espírita, nós vamos falar da escolha das provas, tá? Então, vamos já passar a leitura. Então, 258. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena?
Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distingua o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Boa noite a todos. Nosso estudo tem como fundo estudar as leis de Deus e estudar a imortalidade. Essa é, no fundo, é o objetivo de todo esse nosso estudo desde o primeiro dia. A humanidade hoje, ela vive fortemente sobre o peso dos padrões do pensamento materialista. Há 2.200 anos, o materialismo se implantou no planeta e tudo mudou no pensamento humano, no que diz respeito aos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus objetivos, na sua religiosidade e, acima de tudo, na sua incerteza do futuro. Essa mudança trouxe para nós profundas transformações de comportamento e de valores. Antes não era assim. Antes que o materialismo se implantasse no planeta, só há 220 anos, tão pouco tempo, ele fez toda essa mudança. Ele negou a existência de Deus e negou a imortalidade. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa realidade, porque vivem dominadas por essas informações que o materialismo implantou e lutou intensamente para fazer com que a humanidade inteira vivesse assim. Isso mais fortemente acontece no Ocidente. Antes desse período, o ser humano, mesmo nos momentos mais difíceis, em que a dor o atingia, ou outra circunstância qualquer que atingia fortemente a sua vida, mudando as condições do seu viver, mesmo assim, a pessoa não duvidava da existência de Deus, não duvidava de que Deus estava cuidando, que Deus estava velando por cada um de seus filhos no planeta. Com o advento do materialismo, tudo isso se modificou. E hoje, nós vamos estudar exatamente a informação que nos garante que Deus cuida de nossa vida. A primeira questão é no que diz respeito às nossas provas, como é que ela é estruturada e como é que ela acontece para que quando nós nascermos no planeta, toda a nossa vida esteja planejada, em certo sentido. Os espíritos nos dizem que quando estamos no mundo espiritual, na erraticidade, quando nos sentimos a necessidade de reencarnar, devido ao nosso processo evolutivo que nos furtiga interiormente para que a gente dê um passo à frente, nós nos preparamos para nos reencarnar e idealizamos para nós as provas que nós necessitamos para dar o próximo passo. Fazemos essa proposta, tá certo? E ela pode ser aprovada ou modificada de acordo com as circunstâncias. Os espíritos nos dizem que Deus que permite ou não aquelas circunstâncias. Mas a gente sabe, pelo próprio ensinamento dos espíritos,
que quem faz isso junto com a gente são os espíritos superiores que cuidam da nossa vida, que cuidam do nosso processo evolutivo, nos orientando. E às vezes a gente pensa, quando já encarnado, assim, que tipo de prova que eu posso ter? Não é tipo. Uma coisa interessantíssima os espíritos nos dizem, é um gênero de provas. O que é gênero? Como a gente pode se aplicar essa palavra de tal forma, numa circunstância da vida humana, que a gente possa entender perfeitamente? Vamos pegar um exemplo bem simples. Gênero musical. O Brasil é um país bastante musical. Tem diversos gêneros de música. Tem samba, tem pagode, tem música sertaneja, tem agora o sertanejo universitário. Sabe, tem as músicas características do norte, características do sul, enfim, música popular, uma imensidade de características de gêneros de música, e todas são músicas. Nós podemos, assim, usar esse exemplo para entender que o gênero de prova não será um tipo específico de prova, mas o gênero, dependendo da circunstância, pode acontecer uma coisa ou outra. Conforme a vida desenrola, conforme as coisas que acontecem em torno de nós, conforme nós somos vivendo e desenvolvendo a nossa vida, essas coisas estão se modificando. E essa possibilidade, nós escolhemos qual que é o gênero de prova, demonstra para nós o nosso usar, o nosso agir com o nosso livre-arbítrio, permitindo que a gente faça a nossa escolha. Deus não nos impõe a prova. Ele apenas aprova ou não. Se aquilo for mais conveniente para nós, Deus nos aprovará isso. Mas como que pode ser isso? Como é que a gente pode ter a certeza disso se hoje o mundo inteiro não considera Deus dentro da nossa vida? Deus, para muitos, é uma suposição e afastado, longe de nossa existência. Não está inserido no nosso dia a dia, não está inserido em nada do que nós fazemos. Tem uma passagem dos ensinamentos de Jesus que nos relata essa situação e que, trazendo para hoje, a gente pode começar a compreender essa situação. Em dado momento, Jesus dá uma fala para os seus discípulos, dizendo: nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, e até os fios de teus cabelos estão contados. Ora, veja só, se uma folha, mesmo quando seca, só cai diante da permissão de Deus, isso significa que Deus tem o controle de todas as coisas no universo. E se todos os fios de nosso cabelo estão contados, é porque ele tem a onisciência de tudo que existe no universo. Esse domínio de Deus sobre o universo não quer dizer só que ele age no mundo espiritual, ele age fortemente no mundo material. Para o conhecimento atual no planeta, o mundo material é uma coisa ocasional. As coisas que acontecem no mundo material é uma circunstância qualquer, não um fato controlado ou determinado por leis que funcionam sob o pensamento de Deus. Considerando toda essa situação, nós podemos verificar a primeira situação de nossa liberdade. E nós, tendo liberdade para escolher, nós passamos a ter responsabilidade sobre nossos atos. É um aprendizado importantíssimo, porque muitas vezes a gente, como encarnado, faz certas coisas e não considera o padrão de responsabilidade que temos diante de nosso ato. Os Espíritos nos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma das coisas fundamentais que o Espiritismo nos ensina como questão de nossa responsabilidade é que nós temos responsabilidade ilimitada por nossos pensamentos.
Ou seja, qualquer que seja de nossos pensamentos o mais simples, o mais insignificante que nós consideramos, nós somos responsáveis por ele. Nós somos responsáveis por todas as palavras. Não existe uma única palavra que falamos que não seja de nossa única e inteira responsabilidade. Além do mais, nós também somos responsáveis por todos os nossos atos. Ou seja, quando nós escolhemos as nossas provas, que nós decidimos o que achamos o que é melhor para nós e que ela é aprovada com a permissão de Deus, as consequências dessa decisão é nossa. Mas, acima de tudo, é preciso considerar que, apesar de nós escolhermos a nossa prova e que depender da aprovação de Deus para que ela se torne uma realidade, não existe impedimento para que nós alcancemos um futuro glorioso. Nenhum impedimento. A nossa escolha para o caminho do bem ou o caminho do mal é inteiramente nossa. Agora, se sucumbirmos, há uma ação da misericórdia de Deus interessantíssima para nós, que Ele nos dá de novo, a liberdade de escolher como e quando vamos recomeçar para corrigir os nossos equívocos quando optamos pelo caminho do mal. Deus não exige que nós nos apressamos, não há uma contagem de tempo no mundo espiritual dizendo agora você tem que reencarnar. Não. É necessário que você torne-se consciente dessa necessidade de reencarnar e escolha. Faça essa opção. Nisso está a nossa liberdade. Nós desejamos tanto no planeta ter liberdade para isso, para aquilo e para aquilo outro. E no mundo espiritual, a nossa liberdade é plena para que a gente decida como será a nossa vida e quando ela será da forma que desejamos. Analisando todas essas coisas, todas essas questões, nós podemos ver o amor de Deus presente em nossas vidas, dirigindo as nossas vidas, mesmo nos dando toda essa liberdade. Ele dirige, conduz a nossa existência baseado naquilo que nós escolhemos lá atrás. E as suas ações se fazem presente constantemente em nós. Para a gente distinguir a ação presente de Deus em nossas vidas, é possível verificar o que é obra de Deus e o que é obra dos homens. Os Espíritos nos dizem que quando nós vemos diante de um perigo sobre o qual nós não temos nenhum controle, sobre o qual nós não fizemos nenhuma ação para que ele acontecesse, seja um perigo físico, seja um perigo financeiro, seja um perigo moral, essa situação é criada por Deus. A gente fala assim, puxa, mas Deus criou tudo isso e está renegando aqueles atributos que nós estudamos dele, de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Não, não há renegação. O que há é que nós combinamos lá atrás. Nós estudamos, nós meditamos, nós relacionamos as nossas necessidades. Diante disso, daqueles espíritos que nos ajudam, sentamos juntos, se faz diversos debates, diversas análises, até que a gente chega à conclusão do que é melhor para nós. E aí, combinado com Deus, quando chega o período adequado, o fato acontece. Existe um ditado entre nós que diz assim, aquilo que é combinado não é caro. Bruna, Carol. Boanerges, enquanto você falava, me veio muito, né, o a cada um segundo as suas obras. E eu acho que é bem isso a história que a gente sempre fala, né, de colher o que plantou, a lei de causa e efeito, que é uma... Você não está ouvindo? Não escuta?
Carol, você me escuta? Eu ouço. Eu vou sair. Tá, combinado. Enquanto isso, a gente vai tocando. Essas questões fazem parte da tecnologia, né? O Banerjee já entra. Então, assim, como eu estava falando, né, essas questões estão relacionadas muito à questão da lei de causa e efeito, que é uma das leis que a gente vai estudar só lá no livro terceiro, na parte terceira do livro dos Espíritos, tá? Então, o intuito não é entrar nessa questão hoje, é só a gente entender mesmo que o sofrimento dos espíritos está diretamente relacionado à imperfeição deles, tá? Acho que o Bonerges está voltando, vamos ver. Demora ainda um pouquinho para conectar. Problemas técnicos, né? Vamos lá, então. Então, conforme o Bonerges vinha falando, essa questão, ela se ateve muito a separar o que é vontade de Deus do que é a nossa vontade e entender que esse Pai amoroso, né, que a gente sempre reforça aqui, ele nos permite, né, vivenciar as provas que vão nos fazer crescer, né? Está escutando agora, Bonerges? Agora sim. Então tá. Eu estava falando que a gente sofre, o nosso sofrimento, o sofrimento dos espíritos, né, está diretamente relacionado à imperfeição deles. E que essas provas, elas são as oportunidades que Deus, né, o nosso Pai amoroso, nos dá de evoluirmos naquela escala espírita, né? Isso fica muito claro no Céu e Inferno. Não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas para quem gosta de ler, enfim, fica aí a dica. Quando eles falam do Código Penal da Vida Futura, né, eles falam exatamente isso, essa questão do sofrimento. Mas o que cabe nessa questão que a gente leu hoje é a escolha das provas, né, e que essas provas, elas nos fazem evoluir, que é o nosso objetivo, né. Eu queria agora continuar a leitura, informando que por uma questão didática, a gente vai juntar a leitura de 3 perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ler a 259, a 260 e a 261. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, agora 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Resposta. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo,
Preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Pergunta A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. E por último, a 261. Nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição? Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e lhe ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Como nós vimos na nossa leitura anterior, como as nossas provas, aquelas que escolhemos, não são exatamente específicas, e sim um gênero de prova, uma, 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 uma gama de possibilidades que trarão para nós o mesmo resultado, sendo uma ou sendo outra, tá certo? É natural que se considere que os detalhes não estão considerados. Por que não estão considerados? Imagina só, você tem uma programação de vida de 80 anos e você programar cada segundo da sua vida. Seria uma programação imensa, complicadíssima, não é? Mas esses detalhes da nossa vida, eles são realmente de acordo com o ambiente que nós estamos. Vamos imaginar a situação em que as pessoas nascem na classe média atual, a situação em que a gente vive, e ela, vivendo essa proposta materialista que domina o Ocidente de forma intensa, em que as pessoas negam tudo que há de espiritual. Existem planetas que existem países que quando se fala em Deus, as pessoas simplesmente ficam assustadas com a palavra de Deus, porque elas não consideram a existência da possibilidade de existir Deus. A negação é absoluta. Mas se você nasce na classe média e você vai viver todas as circunstâncias que a classe média oferece para você. Logicamente, se você escolher a classe média, porque as provas que você terá que passar, elas vão ter essa analogia que a classe média pode oferecer. Não é? Se nós considerarmos um dia específico em que você acorda pela manhã, faz todas as suas necessidades, acorda e nem lembra de Deus. Não ora. Não para para pensar um minuto. Realiza todas as suas necessidades, se alimenta e vai para a rua. E se você morar num prédio, que é a hora que você está no elevador, lá no meio do caminho falta energia. E você fica muito bravo, que pode se atrasar. Aí você sai da garagem, entra numa avenida, assim de carro. Gente te fechando, gente não deixando você entrar. Uma loucura. E você vai se irritando e passa o teu dia assim, inteirinho. Essas circunstâncias da vida não estão previstas. Elas são natural do processo que vivemos e do ambiente que vivemos.
Porque a vida da classe média, baseada no padrão implantado no planeta há 220 anos, que é do materialismo absoluto, ela é assim. Essa correria, essa loucura, em que as pessoas não ligam para o daqui a pouco, para o bom conviver, para o bom relacionamento, para o bem pensar, para o bom sentimento. Então, todas essas coisas misturadas, que são baseadas na situação em que você vive, no momento que você está vivendo, elas em si não estão programadas a cada instante para você. A dificuldade do trânsito não está programada especialmente para você, está programado para a classe. A classe inteira vive ela, não só você. E você, nessa circunstância, agindo de acordo com os teus arrastamentos, de acordo com a tua característica, você vai se comportar de tal forma que essas situações que são da classe que você está inserido se tornem gigantescas. E tua vida fica mais difícil e você reclama, puxa, que vida difícil, onde está Deus que não cuida da gente? Deus não existe. Porque como é que ele existiria se toda essa situação está diante de mim e a minha vida todo dia após dia é a mesma coisa? Essa situação se apresenta para nós, para ir criando em torno de nós as condições para que, de acordo com o nossa personalidade, nós sentimos as condições para o arrastamento, para que um momento adequado, forçoso que aconteça, em que a analogia da situação do teu programa aconteça. E aí você viva exatamente aquilo que você combinou com Deus lá atrás e que Ele coloca diante de você. Diante de tudo isso, cuidemos. Cuidemos para resolver as nossas questões diante da Terra. Porque ainda agora a Terra nos oferece condições para que a gente possa viver as nossas provas. Porque o planeta hoje, ele é um planeta de expiações e provas, mas caminhando já num processo de transição para se tornar um dia um planeta de regeneração. Quando o planeta chegar lá em regeneração, nós não teremos mais possibilidade de viver as nossas provas. Então, é fundamental que a gente, estando nessa situação, a gente seja capaz de olhar para a nossa vida, olhar para o contexto social em que nós estamos inseridos e ver o que é que nós somos capazes de fazer para que a gente tenha a nossa vida destacada desse contexto. De tal forma que a gente, mesmo vivendo todas as situações, elas não nos atinjam mais. Porque a gente percebeu que essa situação diária, que é comum para todos nós, ela não nos faz bem. Ela não é bom para nós. Ela torna a nossa vida dolorida, amarga, sofrida. E aí, quando acontecem os fatores principais, que são os programados, porque os espíritos dizem que só as coisas principais o influenciam o nosso destino, que são as programadas. Vamos repetir. Só as coisas principais que influenciam o nosso destino são as coisas programadas. Agora, diante de toda essa situação da vida da classe média, de repente você se vê numa situação em que todos os teus recursos vão a zero. Num momento de pandemia, extremamente difícil para a humanidade, todos os recursos foram a zero. E se você viveu nesse comezinho, nessa loucura da vida da classe média, e de repente você se vê diante dessa situação, você vai se revoltar. E você não vai reafirmar, de acordo com a informação materialista, Deus não existe, não cuidou de mim.
a minha vida não vale a pena. Então, é fundamental que a gente analise toda essa situação, conforme a gente tem comentado quase que em todo encontro nosso, que a gente seja cauteloso, que a gente analise as coisas, o que acontece no dia a dia de nossa vida. E por que isso? Por que temos que analisar as coisas do dia a dia de nossa vida, toda a nossa circunstância, o nosso caminhar, o nosso pensar? Porque Jesus nos ensinou, e a gente sempre volta a Ele, nesses momentos de ensinamento profundo da doutrina espírita, para a gente entender mais adequadamente a situação. Quando Ele nos disse lá atrás, vigiai e orai para não cair em tentação. Se nós passamos o nosso dia inteiro sem vigiar e sem orar, como é que nós vamos nos comportar diante da situação principal de prova que nós convidamos para a nossa vida? Nós vamos estar em situação extremamente dolorosa. Mas existe sempre a esperança da gente considerar que se nós superarmos todas as situações, nós podemos começar a vislumbrar a vida aonde os espíritos que já não têm mais essa dependência vivem, onde a felicidade já alcança a todos. Portanto, se a gente considerando assim, a gente pode perceber que não é necessário a gente passar por todas as tentações. Se nós vigiarmos, se nós orarmos, as tentações comezinhas do dia a dia não nos atingirão. Mesmo que elas nos atinjam, nós estaremos preparados para elas. Mas se a gente não fizer isso, se a gente levar uma vida mecânica todo dia, dia por dia, semana após semana, mês após mês e anos após anos, essa vida mecânica, sem vigilância e sem oração, será para nós extremamente dolorida. Mas, por que então que a gente pode considerar que se nós vigiarmos e orarmos, a gente não terá essas situações? Os espíritos também nos ensinam que há espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. E com isso, eles se eximiram de muitas provas. Vamos imaginar que nós já nos comprometemos razoavelmente com a lei de nosso Pai e precisamos agora passar por uma série de provas para retornar ao nosso caminho, mas que agora, diante dessa nova circunstância, desse novo caminho, novo ensinamento, dessa nova proposta de pensamento e de sentimento para nós, se a gente começar a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de orar, de vigiar e orar constantemente a nossa vida, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, até os últimos dias de nossa vida, nós estaremos começando a viver como esses espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem e por isso se eximiram de muitas provas. Agora, os que se deixarem seguir pelo caminho do mal, que preferirem esse caminho, tá certo? Eles vão ficar sujeitos ao arrastamento conforme o seu caráter, conforme essa situação. Vamos ver o exemplo do rico. O rico, algumas situações que podem se fazer presente diante dele, mas que só vão acontecer de acordo com o seu caráter. Pode acontecer que ele seja avaro. Pode acontecer que ele seja perdulário, não dá valor para o dinheiro, esbanja ou gasta com coisas fúteis. De que seja extremamente egoísta. Mas também
pode acontecer que ele seja generoso. E aquele recurso que ele iria usar de forma perdulária, ele canaliza todo ele para a prática do bem, ajudando aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles que têm mais dificuldades material, para que as suas vidas se tornem um pouco mais suaves. Ou então, ele ainda pode se deixar levar pela sensualidade e o arrastamento de todos os vícios. Podemos perguntar assim: aquele que se deixou levar pela generosidade, que inseriu na sua forma de viver, nos seus valores, nos seus recursos, esse sentimento de generosidade, esse pensamento e esse sentimento, por que que ele tem que passar pela prova da avareza? Não é necessário. Ele já está tendo uma ação generosa. Por que que ele será perdulário? Não é necessário. Ele já está sendo generoso. Portanto, diante disso, desse pensamento, a gente pode considerar que não é necessário, que não é forçoso que a gente passe por todas essas tendências. Porque, repetindo, como os Espíritos nos disseram, existem aqueles que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem e, por isso, eximiram-se de muitas provas. Eles não falam de algumas provas, de muitas provas. Que sejamos capazes de fazer exatamente isso com nossas vidas. Bruna, Carol. Boanerges, quando a gente fala, né, de provas aqui no sentido da nossa vida, né, da evolução e tudo mais, eu gosto de fazer uma comparação com a escola, tá? Porque, na verdade, assim, a gente precisa, na vida escolar, fazer as provas, né? Passar pelos testes para ver se a gente aprendeu, para daí passar para a próxima turma, enfim, para seguir no aprendizado. E é exatamente isso que essas provas significam aqui. Tá? Para a gente poder pular a fase, né? Ir para a próxima fase. E claro que se a gente não sucumbiu ou a gente sabe a matéria, né? A gente não tem que passar por ela, né? Novamente. Então, a ideia é exatamente essa, tá? E aí fica muito clara essa questão. Não é porque é rico que tem que passar por todas essas tribulações. Usando o exemplo do rico que você trouxe, que eles trouxeram também na resposta, né? E só uma coisa que eu queria reforçar, que é muito importante. Quando você traz Jesus com o vigiar e orar, tá? O convite que a gente fez semana passada e a gente reforça é sair do automático. Porque o automático não nos permite vivenciar essas provas, vamos colocar assim, da forma mais eficaz possível, da forma mais amorosa possível. A gente não consegue olhar para o lado, a gente está tão, né, focado em fazer aquilo automático, que a gente não aproveita essas oportunidades de evolução, tá? Não é, Boanerges, que você queria falar alguma coisa? Sim, Bruno. Porque aí a vida se torna mais branda, não é? Você quebra o ciclo da tua vida materialista na classe média. Você quebra esse ciclo. Quando você faz isso que você falou, você quebra essa forma de você levantar de manhã e passar essa vida materialista o dia inteiro, no outro dia, mesma coisa. A gente quebra isso. A gente sai da casinha, a gente é como um exemplo que me veio agora. Imagina uma multidão. E está todo mundo aqui na multidão assim, e ninguém sabe o que está acontecendo lá, porque está todo mundo juntinho, multidão junto. Mas se você encontra uma pedra e você sobre nela, você vê outras coisas que quem está aqui embaixo no mesmo nível não vê. Esse é o quebrar. Você quebrou o ciclo da situação, porque você está vendo além. Quando você sai do processo materialista da vida e começa a fazer esse processo do ensinamento de Jesus, de vigiar e orar, você sai dessa situação, você quebra o ciclo e você passa a ter uma nova vida. Não que você não vai enfrentar o trânsito, não que você não vai ter dificuldade com falta de energia no elevador, não que você não terá situações difíceis no trabalho, mas que você
vai e viverá isso com muito mais facilidade, muito mais suavidade, e que quando as situações mais difíceis e mais importantes da tua vida te alcançarem, elas não te machucarão tanto. Você terá condições de colher melhor esse fruto, porque você está leve, você está suave, Deus está na tua vida, você não está no automatismo. Eu ia falar isso, Vanessa, a gente passa a ver o propósito, a entender que tem um propósito e a gente não cai nas tentações, que eles chamam de tentações, Kardec traz na pergunta, enfim, a gente não cai, né, nesse dia a dia que nos afoga, né? E o convite é exatamente esse mesmo, tá? Carol, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir a leitura? Podemos seguir. Vocês estão Tá. super exemplares. Muito obrigada. Então vamos lá. O Bonerges, só queria, assim, eu acho que a gente não vai conseguir ler as perguntas por conta do adiantado do tempo que programamos para hoje. Eu vou ler agora 262 e se for necessário a gente prorroga esse assunto para o próximo encontro, tá? Para a gente não fazer correndo, tá? Vamos para 262 então. Nas provações. Ai, desculpa, vamos para a próxima. Então vamos lá. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Pergunta A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Ó, nós falamos no começo do nosso estudo e narramos alguma coisa sobre o materialismo. Veja só como essa informação desmonta o conhecimento e os hábitos e costumes que o materialismo trouxe para nós. Que nós, quando nasce uma criança no lar, aliás, no processo de gestação, já aí, numa família bem formada, onde reina o amor entre o casal, já no processo de gestação, no primeiro momento em que a mulher descobre que está grávida, já há um sentimento muito profundo de mudança de ações do casal, considerando aquela criança que está em formação ali como um ser muito querido de seu coração. Tudo já se estrutura na família. Todos os padrões, todos os sentimentos, todos os sentimentos, todos os projetos se voltam para o quê? Para a gravidez e para o nascimento dessa criança. Se nós, seres humanos, já agimos assim com os nossos filhinhos que estão em formação no processo de gravidez, quanto mais Deus não agirá conosco. Quando nossos filhos nascem, nós os cercamos de tudo. Nós preparamos um quarto para eles, feito com todo carinho, com toda dedicação, com todo empenho, da melhor forma possível. Antes, quando não era possível saber qual era o sexo,
arriscava-se. Mas agora, com o avançar da tecnologia, em que os pais ficam em poucos meses sabendo qual que é o sexo do filho, já imediatamente prepara o ambiente para ser o mais adequado para aquele filho, se será homem ou será mulher. Já envolve com todo o carinho, desde o primeiro instante. E esse carinho, essa atenção, ela vai se alterando à medida que essa criança vai adquirindo a capacidade de agir, até que ele se torne em condições de tomar suas próprias decisões. E os espíritos nos dão exatamente esse exemplo para a gente conseguir ter uma ferramenta para a gente avaliar a situação com os espíritos que estão simples e ignorantes e inexperientes para tomar suas próprias decisões. Deus os atende. Através de seus filhos mais experientes, que têm conhecimento de causa suficiente para agir em nome de Deus, fazendo o melhor para aqueles filhos de Deus que estão nascendo e que começam a despertar para a vida. Mas aqui vem uma informação interessantíssima, quando eles nos dizem que os espíritos podem falhar quando não ouvem os conselhos dos bons espíritos. Olha, vejam só. Um espírito, na sua fase primária, inexperiente, encarnado, existe a impossibilidade ou a informação da mediunidade, a impossibilidade de ele ter relação com os espíritos que o guiam, para que ele não se equivoque diante das circunstâncias. Mas ele pode escolher e se equivocar. E se ele se equivoca, é porque não deu atenção para os conselhos e as orientações dos bons espíritos. Puxa, que coisa mais bela. A gente, hoje em dia, acha que para nós a mediunidade é um esplendor, porque ela nos permite ter todo esse conhecimento e muito mais, mas, no entanto, ela já está no seio da humanidade desde os primórdios, desde a época mais primitiva do ser humano, quando os espíritos nos guiavam, nos diziam que caminho seguir, como viver, como fazer, como evitar o risco, ele já nos orientava. Mas alguns, infelizmente, não seguiram essa orientação, e aí é que os espíritos nos dizem que isso pode ser considerado como a cultura religiosa que nós temos até hoje, que diz como a queda do ser humano. É neste momento em que a queda do ser humano se apresenta para nós. Então, essa cultura que carregamos conosco já há alguns séculos, podemos considerada como originária dessa informação. Mas, como já falamos lá atrás, Deus sabe esperar. Deus não apressa nada no universo. As coisas no universo, elas acontecem em ciclos. Não em horas, não em dias, não em anos, mas em ciclos. Então, nosso Pai sabe esperar. Acabou o ciclo da Terra de expiação e prova. Aqueles que continuam necessitando de expiação e prova vão para outro lugar, onde essas condições continuarão sendo colocadas para eles, para que eles continuem no seu processo de educação e consigam libertar-se de si mesmos. E, no entanto, como naturalmente a gente deve deduzir, para os espíritos inferiores, aqueles nossos irmãos ainda na condição de simples e ignorantes, como nós fazemos com as nossas crianças, também Deus faz isso com eles, dirigindo-lhes a reencarnação. Até já falou. Deus lhe supre a incapacidade. Mas, quando nós agimos por má vontade, uma má vontade mesmo, teimosia. Sabe o que é teimosia? Teimosia.
Imagina um ser teimoso. É esse ser. Teimoso, você fala, você explica, você gasta todo o teu verbo, toda a tua capacidade de argumentação, mas ele não muda. Todas as evidências são colocadas diante dele, ele não muda. Não importa o que aconteça, ele continua do mesmo jeito. Para esse, Deus aplica a sua vontade. E chega um momento em que ele, mesmo não querendo, ele reencarna. Mesmo não sendo capaz de perceber e de compreender a utilidade da reencarnação para o seu processo, um dia ele verá o quanto importante foi essa encarnação que lhe permitiu adquirir possibilidades de alcançar o seu progresso, em que esse progresso e essa reencarnação criou circunstância para que ele também expiasse, e assim libertar-se dessa teimosia, dessa situação de não querer fazer, de não querer evoluir, de não querer caminhar para frente, numa atitude de rebeldia sem igual. Bruna, Carol. Boanerges, então acho que a gente encerra aqui hoje e ficam 4 perguntas do mesmo tema para a semana que vem. E eu já vou dar um spoiler dessas respostas e dessas perguntas e respostas, porque na verdade o tema emenda, né? Eu só queria lembrar assim que ninguém reencarna para sucumbir. Não. Mesmo nessas circunstâncias que você trouxe, que às vezes é imposto, enfim, mas é a melhor opção para aquele espírito no que diz respeito ao processo evolutivo. E assim a gente reencarna, e a gente reencarna com as melhores das intenções, mesmo que tenha essa teimosia, a gente está aqui para fazer o melhor. E isso é muito importante, porque é isso que faz a gente enxergar a reencarnação como parte daquela justiça divina. Né, como parte de tudo que a gente fala daquele Deus, tá? Então, assim, mas isso a gente vai continuar falando semana que vem, tá? No próximo encontro. E também vamos iniciar o assunto que é as relações do além-túmulo. Vamos entender como que funciona as simpatias, antipatias, como que é a relação depois que a gente morre, né? Enquanto espíritos. É isso. Boanerges, se quiser complementar, fique à vontade. Você está falando... Eu lembrei de uma coisa. Isso acontece muito na vida humana, nas relações das famílias. Às vezes acontece aquele filho teimoso, ele não quer estudar de jeito nenhum. Os pais são obrigados a levá-lo à força para a escola e se ele puder, ele foge da aula. Ele foge da aula para ir fazer outras coisas. É isso. Esse ser teimoso, que não liga para nada, que não considera importante nada na sua vida, é uma teimosia que não tem sentido. Eles nem conseguem explicar a si mesmos porque são tão teimosos, mas são teimosos. Mas os pais insistem, até que um dia passa. Até que um dia adquirem consciência e dizem, puxa vida, quanto tempo eu perdi. É assim quando a gente está no estado de espírito com essa teimosia sem sentido. Ótimo exemplo, Boanerges, bem visível para nós. E assim eu já me despeço, passo a palavra para a Carolina também para ela se despedir. Agradeço que vocês estão aí do outro lado e a gente aqui podendo fazer essa troca e esse aprendizado que eu costumo falar que não tem preço, né? O que a gente aprende, essa troca. Então, muito obrigada e até semana que vem. Obrigada a todos que estiveram aí conosco pela paciência e que a gente possa continuar semana que vem envolvidos aí pelo tema e pela proposta, né, do Espiritismo. É paciência mesmo, Carol, para aguentar a gente, né? Estamos ainda primários no estudo da doutrina espírita e aqui tentando, de alguma forma, passar alguma informação para aquele que nos ouve.
Mas diante de tudo isso, de todos esses ensinamentos, mais uma vez, nós agradecemos ao nosso Pai, Senhor de todas as coisas, Criador do universo, e não só do universo material, mas do universo espiritual, que se interligam, que são unissonos um com o outro, onde há perfeita harmonia entre um e outro. Agradecer de todo o nosso coração, ó Pai, Senhor, por toda essa oportunidade, por esses ensinamentos que tu constantemente traz para nós, para que a gente, aqui na Terra, obscurecidos pela matéria, possamos de alguma forma clarear nossos pensamentos e nossos sentimentos diante de tanta informação, diante de tanta beleza de informação, que faz com que a gente medite bastante durante o nosso dia a dia, para que a gente consiga encontrar em nós mesmos as nossas fraquezas e assim, a gente, libertando-se delas, possamos sair um dia deste planeta vitoriosos pela oportunidade que tu nos concedeste. Obrigado, Pai amoroso, e que teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia alcance a todos os corações do planeta nesse instante tão difícil para a humanidade. Para muitos de nós, até incompreensível essa situação. Que diante de tudo isso, que o teu amor, atingindo a todas as almas, a todas as mentes e a todos os corações, a humanidade comece, pouco a pouco, libertar-se da situação em que se encontra e comece a sua jornada para ti, de forma acelerada, como é o teu desejo, que a gente consiga encontrar a felicidade que tu nos promete desde o primeiro dia de nossas existências. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que assim seja.